Bonjour, je m'appelle Dan. E digo, eu. Ah, deixa pra lá. Eu sou o Dan e tenho 14 anos. E minha história, bem, ela não vai me fazer parecer bom, mas eu me arrependo do que eu fiz e sei o quanto eu decepcionei todo mundo. Porque eu fingi uma lesão pra me livrar de uma prova na escola. E cara, foi uma espiral fora de controle. Você não vai acreditar. Então, veja o que aconteceu. Primeiro, um rápido resumo da minha família. Tem a minha mãe. E tem a minha irmã mais velha, Anne. E minha outra irmã mais velha, Sal. Anne e Sal brigam como cães e gatos. Anne sempre acusa Sal de roubar suas roupas e maquiagem. E na minha história, também tem meu melhor amigo, Rob. Então, voltando à minha história, um dia eu tive uma dor no lado do corpo. Apendicite. Era como se minha família fosse pessoas diferentes. Mas a melhor coisa, eu me livrei do francês. Eu odiava francês. Eu realmente tentei aprender, mas sempre confundi meus las com meus lus e nem me fale dos leis. Eu temia muito todas as provas. Como sempre. Fiquei no hospital por causa do meu apêndice por 2 dias. E em casa por 5. E perdi uma prova de verbos em francês. E melhor ainda, foi que o professor de francês, o Sr. Seyflow, disse que eu não deveria me preocupar com a prova de verbos que eu perdi, que ele me avaliaria com base no que eu fiz no meu curso. Resultado? O curso de francês foi fácil, pois eu pesquisei tudo. Minha apendicite foi a melhor coisa que já me aconteceu. E isso, claro, foi até eu melhorar. Para piorar as coisas, o Sr. Seyflow anunciou uma grande prova de verbos em francês em breve. O pior tipo de prova, onde você tem que falar francês na frente de toda a turma. Eu tentei me concentrar o máximo possível, mas não conseguia diferenciar os ios dos els. Eu disse a Rob que faria qualquer coisa para me livrar da prova. Então eu disse, talvez eu devesse fingir uma lesão. Rob pensou que eu estava brincando, é claro. Então pensei, talvez eu devesse fingir uma lesão. E eu pensei sobre isso, e pensei sobre isso. Como eu faria isso? Bem, eu vou te dizer. Primeiro, não podia ser tão grave que eu tivesse que ir ao médico ou pro hospital. Se eu faltasse à escola por uns 3 dias, então eu perderia a prova. Fácil. Eu disse a eles que tropecei na cama. Meu plano funcionou. No dia seguinte, minha mãe disse que eu deveria descansar meu tornozelo e ficar longe da escola. Resultado. Ou melhor, resultat. Minha mãe disse que eu poderia fazer uma revisão para a prova de verbos em francês. Mas eu sabia que não precisaria. Rob ligou para ver se eu estava bem. Ele riu e disse que primeiro ele pensou que eu tinha fingido, como eu tinha brincado, mas que eu nunca faria isso. Faria? Na manhã seguinte foi por pouco. Minha mãe disse que meu tornozelo melhorou, pois não estava inchado ou machucado. Mas eu insisti que doía muito. E felizmente, ela me deixou ficar em casa de novo. Mas eu tinha que parecer convincente, já que a prova de verbos em francês seria no dia seguinte.
E ela acreditou. E o Rob também. Anne e Sal estavam se dando bem ultimamente. Mas então, Anne acusou Sal de roubar sua maquiagem, o que Sal negou. Mas eu não podia dizer a elas que fui eu. Consegui. Eu perdi a prova estúpida. Mas eu descobri que o Sr. Saflow estava doente. Então eles adiaram o teste para hoje. Eu nem tinha me incomodado em revisar, pois pensei que eu tinha perdido. Só tinha uma coisa a fazer. Eu tinha que fingir estar doente para sair dessa. O Sr. Saflow queria chamar uma ambulância, mas eu disse que foi algo que eu comi. Me senti mal? Sim. Eu faria de novo? Não. E eu me livrei dessa. Então, inesperadamente, eu recebi a visita de Rob. Ele me perguntou se eu estava realmente doente ou se eu estava fingindo como eu brinquei. E eu neguei, claro. Então ele disse que tinha me visto andando bem. Eu disse que ele estava vendo coisas e que isso não estava me fazendo sentir melhor. Como ele poderia pensar uma coisa dessa? Ele estava só com inveja. Claro que ele estava certo. Mas eu não podia dizer a verdade agora. Podia? Talvez eu devesse apenas estudar. Tipo, eu não poderia ficar de fora de todas as provas para sempre, poderia? Então a coisa mais horrível, terrível e traumatizante aconteceu. O Sr. Saflow queria que eu fizesse meu teste verbal ali mesmo. Só tinha uma coisa a fazer. Sim, eu fingi um desmaio. Digo, o que você teria feito? E dessa vez, a escola chamou uma ambulância. O médico me disse que não havia nada de errado no meu raio-x ou no meu sangue. A dor melhorou? Eu sabia que tinha que contar a verdade a eles, mas não podia. Me perguntei se isso poderia ser um tipo de crime. E eu seria enviado para a prisão. E aí o Rob apareceu. Ele disse que eu estava levando as coisas longe demais agora. Que eu precisava dizer a verdade. Que ele não acreditava que eu estava doente. E que não dizer a verdade iria piorar as coisas. E que minha mãe não merecia tudo isso. E eu disse, não sei do que você está falando. Então Rob disse, se você não contar a eles, eu conto. Eu me senti péssimo com o que eu fiz. Mas eu simplesmente não podia dizer a verdade. O que estava de errado comigo? Eles falaram que era melhor me internar, fazer mais exames. Então decidi dizer a eles na manhã seguinte que eu estava me sentindo muito melhor. Que talvez eu só precisasse de descanso. Minha mãe disse que eu tinha uma visita. Era o Rob de novo? Vindo para me fazer sentir mal? Era o Sr. Safelo que estava aqui para me obrigar a fazer minha prova de verbos em francês? Minha mãe me disse que os médicos queriam me operar. E me abri para ver o que estava errado. Não tem nada errado comigo. Eu disse, sinto muito, mas isso não pareceu ser o suficiente. O médico disse que, mentindo, eu impedia que outras pessoas tirassem um raio-x ou viessem ao médico, pessoas que realmente precisavam. O que foi que eu fiz? Ela disse que não poderia me ajudar a menos que eu contasse a ela o que realmente estava acontecendo. Então, contei a verdade para ela. Que eu fiz isso para fugir daquela estúpida prova de francês, pois achava muito difícil. Eu disse que sentia muito, muito mesmo, e que toda vez que eu pensava no que eu fiz, eu me encolhia, pois eu percebia que o que eu fiz era errado.
Minha mãe foi surpreendentemente compreensiva e no dia seguinte, ela veio para a escola comigo. Ela explicou ao Sr. Seyfried que eu estava com dificuldades e ele concordou em me dar aulas extras. Mas aí ele disse que eu poderia fazer o teste de verbos no próximo mês. E ele providenciou que eu falasse com o orientador da escola sobre minhas preocupações com os estudos e a pressão que eu sentia. E o Sr. Seyfried manteve sua palavra e me ajudou com o francês. E eu passei. Não foi perfeito, não, mas eu consegui. E adivinhe só, não foi tão ruim. N'était pas si mal. E o engraçado é que eu percebi que sabia mais do que pensava. Eu só estava adiando o tempo todo e não enfrentando. E é claro que eu percebi o quão egoísta eu estava sendo ao fingir meus ferimentos e fingir estar doente quando não estava. Que perda de tempo para todo mundo. E quanto ao Rob, felizmente somos amigos de novo. Ele nunca disse a ninguém que eu fingi, porque não queria me causar problemas. Ele também disse que eu deveria ter contado a ele que eu estava tendo dificuldades com o francês, que ele teria estudado mais comigo. Eu devia ter percebido que poderia ter sido tão fácil conseguir ajuda. Vale a pena contar a seus amigos, familiares ou professores se você sentir que está tendo dificuldades com seu trabalho escolar, antes que tudo fique fora de controle, como aconteceu comigo. Então conta, você já mentiu para escapar de uma prova ou de fazer seu trabalho escolar? Contem suas histórias. Bem, obrigado por ouvirem e au revoir, mon ami.